Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo, sobre os seus ensinamentos e um pouco do que ele deixou para nós aprendermos através das suas doutrinas, dos seus ensinamentos e da sua vida. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título O Pecado na Teologia de Paulo. Hoje nós estaremos estudando sobre essa teologia de Paulo sobre o pecado. É uma doutrina ensinada nas nossas igrejas chamada amartiologia. É a doutrina do pecado. Hoje nós estaremos estudando um pouco na visão a qual o apóstolo Paulo nos deixa para que nós possamos aprender um pouco sobre ela. O nosso fundamento está baseado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 21, que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Aqui já no fundamento da nossa lição de hoje, nós vemos que Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, se fez pecado. Ele não pecou, ele se fez pecado para que através do seu sacrifício nós fôssemos justificados diante de Deus. As nossas referências bíblicas estão na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 3, do versículo de número 5 ao versículo de número 8, que diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3, do versículo 5 ao versículo de número 8. Aqui, o apóstolo Paulo já nos deixa algumas orientações acerca do pecado, do que se constitui pecado, e também daquilo a qual eu e você, criaturas novas, não podemos andar cometendo. Porque no outro tempo éramos praticantes de tais coisas, mas agora, através do sacrifício de Cristo, quando nós o reconhecemos como nosso legítimo e suficiente Salvador, assim então não cometemos mais estes atos, ou da maneira certa não deveríamos cometer nenhuma destas coisas a qual foi elencada aqui. Amém? O nosso objetivo geral é estudar sobre a realidade do pecado, sua origem e consequências para a humanidade. Nós temos por objetivos específicos mostrar que o tratado doutrinário de Paulo sobre o pecado engloba toda a humanidade, inclusive os judeus, os quais se viam diferenciados
quanto a Ele. Refletir também sobre as primícias que mostram, segundo Paulo, que nem tudo está perdido, pois o antídoto para o pecado é a graça. Entender, à luz da Bíblia, que os pecadores iníquos serão punidos no devido tempo pela justiça de Deus. Então aqui já estão os nossos objetivos dessa lição. Trazer à mente, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos ensina, sobre a doutrina ou a teologia do pecado. A nossa introdução diz assim: é num cenário mundial caótico, do ponto de vista espiritual, que surge o personagem Saulo. Ele ficou conhecido posterior e universal como Paulo, o apóstolo escolhido para levar o evangelho de Cristo da Judéia até os gentios. Foi ele quem se esforçou para suprimir a ideia de alguns apóstolos correligionários seus, os quais defendiam que o evangelho de Cristo era apenas para um apêndice do judaísmo. Passemos para uma análise de visão de Paulo sobre o problema do pecado. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. Esta ação do mal que está no ser humano, em todos nós está o pecado. Nós, infelizmente, ainda pecamos, porque nós estamos num processo, e esse processo de santificação é dia após dia. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que, noutro tempo, éramos pecadores, ladrões, fornicadores, roubadores, enganadores, mas agora nós somos novas criaturas. Então, aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que fazia algo contrário à palavra de Deus, não pratica mais estas coisas, porque foi transformado pelo antídoto que é a graça de Cristo. Tópico de número 1. A importância de Paulo na teologia do pecado. Tópico 1.1. Paulo é fundamental na formação do cristianismo como religião. Os acontecimentos que apontam para a universalização do cristianismo começam assim. Jesus ele se apresenta a Paulo na estrada de Damasco e investe-o de autoridade para levar a sua mensagem aos gentios e assim fazer cumprir a passagem profética de Atos capítulo 1, versículo de número 8. Ele se torna o mais conceituado teólogo do cristianismo, constatadas que foram suas profundas reflexões sobre os ensinos de Cristo e sua respectiva interpretação exposta em Romanos. Esse acervo de predicados paulinos, juntando com a ambientação geográfica e temporal proporcionada pelos acontecimentos envolvendo a pessoa e missão de Cristo, foram importantes para formatarem a mensagem de Paulo aos romanos e, consequente, uma universalização do cristianismo, tornando a religião monoteísta que é hoje. Então, Paulo ele foi alguém de suma importância para que o evangelho se tornasse universal, porque quando ele foi encontrado cego, quando ele se encontrou perdido, porque estava perseguindo a igreja de Cristo, o próprio Senhor aparece a ele. Nós conhecemos a história, já estudamos a história, a caminho de Damasco. Ele cai da sua montadura,
ele fica cego. Lá na casa, ele recebe a visita de Ananias. Ananias ora, cai-se as escamas dos seus olhos, ele é batizado e ali inicia-se então o ministério do apóstolo Paulo, porque o próprio Cristo investiu nele com poder e graça para que ele pudesse assim fazer o que ele fez, pregar a palavra desde a Judéia a todos os locais a qual ele pregou, enviou cartas, e a mensagem de Cristo chegou através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo alcançou tantas almas em tantos lugares que a própria prisão do apóstolo Paulo em Roma foi algo estratégico, projetado e planejado por Deus, porque ninguém poderia chegar até a guarda pretoriana, a elite do governo, a elite da guarda do governo romano. Mas através da prisão de Paulo em Roma, eles também ouviram a poderosa mensagem da graça de Deus. Paulo também aqui ensina que a salvação não acontece por méritos humanos. Tópico 1.2. Paulo contrariou a ideia da necessidade de mérito pessoal para alcançarmos a justiça de Deus. Segundo ele, não existe fundamento bíblico que declare o homem justo por si mesmo, em função das suas pretensas boas obras. Suas convicções são reforçadas na carta aos Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui o apóstolo Paulo já nos deixa bem claro que ninguém pode ser salvo pelos seus atos. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Nada que eu e você façamos para o reino de Deus nos garantiria a salvação eterna. Somente um justo, somente um homem sem pecado poderia assim fazer justiça por nós. Porque o próprio Deus, ele olha para a terra e não vê sequer um justo. Mas quando Cristo veio à terra, morreu pelos meus e pelos teus pecados, aí pela fé em Cristo Jesus, pela fé no sacrifício dele, aí então nós alcançamos a graça. E então, pela graça de Deus, eu e você, nós somos salvos da perdição eterna. Nada de nós pode garantir a salvação, porque não há nada que eu e você façamos que nos garantiria esta tão grande salvação. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que eu e você não fomos comprados com ouro, com prata, com sangue de touros ou de animais. Eu e você, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Por isso, pela graça, nós somos salvos. 1.3. Em Adão, pai da humanidade, todos são pecadores. Tópico 1.3. Em Adão, pai da humanidade, todos são pecadores. Paulo aponta, segundo a Bíblia, que a humanidade, sem exceção, provém de um só homem, Adão, e que por intermédio dele o pecado e a morte entraram no mundo. Romanos 5,12. Sua teologia é um contraponto. Não se pode afirmar-se de propósito aos mitos filosóficos greco-romano da criação, a cosmologia, a antropogonia e da origem do mal no mundo. Em Paulo, o mundo todo necessita de Jesus como Salvador. A todos os homens, ao nível de irremediavelmente condenados pelo pecado. Em Adão, todos os homens são culpados e inexcusáveis
e passivos à condenação, inclusive judeus, todo o povo. Irmãos, nós temos que ter um entendimento. Nós fomos criados de um só homem. Adão, quando Deus cria todas as coisas, ele chama assim o que nós conhecemos e chamamos de Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, numa união, eles descem e formam o homem do pó da terra. O Deus Todo-Poderoso sopra em suas narinas fôlego de vida, então Adão se faz alma vivente. Adão cai no Éden, peca, porque deu ouvido ao pecado que sua mulher já havera cometido, por incentivo da serpente, e ela cedeu às tentações do diabo e pecou. Então todo homem ele é descendente de Adão. Por isso que Paulo vai dizer que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que a graça pudesse se manifestar a todos. Por isso foi necessário que quando Cristo viesse ao mundo, ele não viesse da forma natural, da conjunção carnal entre um homem e uma mulher, em tela José e Maria, porque se Cristo viesse de um homem, de José, ele nasceria também com a índole ou com o DNA do pecado. Davi, num dos seus salmos, ele vai dizer que concebido em pecado ele foi. Então, mostrando que todo homem já nasce com a natureza adâmica, exceto Cristo, porque por uma ação divina, Maria foi envolvida pelo Espírito Santo de Deus, achou-se grávida, deu à luz a um filho prometido lá em Isaías. Então este filho, ele é o Filho de Deus, não veio de uma conjunção do homem, ele veio direto do céu. Então ali ele nasce, o único homem sem pecado, o único homem sem mancha de Adão, porque em Adão todos foram pecadores, exceto Cristo, que não vem da linhagem de Adão. Então, nós aqui fechamos o tópico de número 1, falando acerca de que Adão é o pai de toda a humanidade e por isso toda a humanidade foi encerrada debaixo do pecado. Tópico 2. A teologia paulina rompe com o fatalismo do pecado. Na teologia dialética de Paulo, Adão é uma referência para o pecado. Compreender a teologia paulina requeria uma sequência lógica e progressiva, a qual era que Deus é o único e todo-poderoso, ele tem perfeito código de ética universal e desobedecê-lo significa pecar contra quem o instituiu. O pecado é um rompimento da fidelidade de Deus, uma renúncia apóstata às promessas divinas. Ele quer convencer aos romanos que Adão era uma mera figura que haveria de vir, Cristo, o Filho de Deus. Esse texto apresenta Adão como uma figura secundária. No contexto da teologia paulina, ele não é o ponto final, e nem o seu ato pecaminoso, no qual ficaram encerrados todos os homens. É o problema central da sua mensagem. Se em Adão o pecado abundou, em Cristo a graça superabundou à humanidade. O que o apóstolo Paulo tenta nos ensinar e o que o professor aqui na revista traz alusão para nós é que Adão ele é uma referência do pecado. No sentido de que Deus ele instituiu regras, leis, morais em nós.
no nosso DNA. Se nós olharmos a um ponto que Deus fala a Adão e automaticamente ele fala também a Eva: de todas as árvores, de todos os frutos vocês podem comer, podem se fadigar, podem se alimentar de todos os frutos, exceto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sabemos que fruto era, sabemos que era um fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ali ambos caem no pecado da desobediência, porque era uma ordem de Deus. Eles desobedeceram, deram ouvidos à serpente e nós conhecemos a história. Então, em todos os homens da terra, nós fomos feitos pecadores. Por isso que nós temos que ter em mente que na nossa vida há uma regra divina, porque Deus tem um código de ética a ser seguido. Por isso que é necessário que nós conheçamos quais são as regras que Deus instituiu para nós. Por isso, a necessidade de estudarmos a Bíblia, e além da Bíblia, está no nosso DNA. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, se através de Adão, todos os homens nasceram e foram encerrados debaixo do pecado, todos os homens são inexcusáveis, todos os homens estão debaixo do pecado, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se em Adão o pecado foi instituído, em Cristo a graça é abundante. E o que eu acho interessante nesse texto e no que Cristo deixa para mim e para você é: mesmo nós fazemos tantas coisas, atrocidades que o homem é capaz de fazer, a graça de Cristo, ela é poderosa, ela sobrepõe todo o pecado que o homem possa ter cometido. A figura central na teologia de Paulo é Cristo, é o próprio Deus, é o Cristo, o Filho de Deus. Paulo incentiva os gentios que reconhecerem que são necessidades de Deus, de se submeterem a Ele e em seguida se apegar a Jesus para escaparem da ira divina. Notemos que todo o cenário foi cuidadosamente separado para a entrada em cena daquele que Paulo queria apresentar como solução para o problema da condenação eterna. Por causa do pecado, Jesus Cristo, no cenário da carta aos Romanos, Deus é insensato pela presença do mal do mundo? Ao contrário, a culpa é do diabo e de Adão, que pecaram, dos romanos, dos gregos, dos judeus e de tantos outros que, à semelhança daqueles que continuam pecando, Deus é inatingível em sua dignidade, já que criou tudo perfeito e dele só provém o bem, o bom e o belo. O começar pelo envio do seu Filho para morrer por nós, miseráveis pecadores. Deus se tornou pecado e enviou Cristo. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Irmãos, Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro de todos os ensinamentos do apóstolo Paulo. Cristo é o centro do universo. O mundo, na sua existência, ele é dividido em dois períodos: antes de Cristo vir ao mundo e depois de Cristo vir ao mundo. E nada pode mudar, porque Cristo, ele é o centro do universo. Ele deve ser o centro da minha e da sua vida. Paulo traz aqui que, de fato, Adão pecou, Satanás pecou, os romanos, os gentios, os gregos, todos pecaram. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas para isso foi preparado um plano perfeito na eternidade,
que Deus ele é tão bom que mesmo sabendo da minha e da sua natureza caída, pecaminosa, preparou o sacrifício. O Deus encarnado, sem pecado, sem mácula, puro, ele se fez pecado por nós, para que toda a ira de Deus, todos os flagelos que eram para mim e para você, recaíssem sobre Cristo. Por isso que Isaías, no capítulo de número 53, ele vai dizer: pois ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi moído por causa das minhas transgressões. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Não há mal em Deus, não há pecado em Deus, pois Deus ele é amor, ele é bondoso, ele é longânimo, ele é misericordioso para conosco, os miseráveis pecadores. Tópico 2.3. O mal não provém de Deus. Por isso ele é justo quando julga e pune o malfeitor. Nós ouvimos muitas das vezes dizer que a culpa do mal, a culpa de haver tantas mortes, abusos, tantas calamidades, é culpa de Deus. Deus é mau. Não. Tudo quanto o homem plantar, tudo quanto o homem semear, ele colherá. É fato. O que acontece no mundo é consequência do pecado. Deus criou o mundo perfeito, criou o mundo sem problemas, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou Deus. Mas o homem, por dar ouvido ao diabo, caiu na tentação e na desobediência do diabo. Aí então o pecado surgiu aqui no mundo. Ele foi criado, o pecado, no céu. Por Deus? Não. Por Lúcifer. Se você olhar a história do anjo caído, ele era perfeito, ele era belo, ele estava afogueado, ele estava repleto de tesouros eternos, até que um dia se encontrou iniquidade, maldade no seu coração. O pecado surgiu no coração de Satanás. E assim ele instigou o homem para pecar contra Deus no Éden. Então, aí surge o pecado no mundo e Deus julgará todos os pecadores. O Paulo escreve: de que se queixam os homens? De não dos seus próprios delitos e pecados. O que eu e você passamos muitas das vezes é consequência do nosso pecado, é consequência das nossas ações, e Deus ele é justo quando deixa recair sobre nós algumas coisas, porque nós somos pecadores. Tópico de número 3. Deus agirá no tempo certo contra toda a impiedade. O Senhor espera a taça da sua ira se encher, antes de derramá-la sobre os malfeitores. Paulo se contrapõe às filosofias que apontam Deus como impotente, pois coexiste com o mal, sem destruí-lo. Para isso, o apóstolo evoca o tempo para as coisas existirem e deixarem de existir. No seu devido tempo, pois os males morais virão à tona, após o julgamento chegarão ao fim. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por causa de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui no tópico 3.1 é que Deus está enchendo
a sua taça da ira. No trimestre passado, nós estudamos sobre o livro do Apocalipse e vemos quão terrível será quando a ira de Deus for derramada sobre a terra. Por alguns dizem que Deus não faz nada, que Deus é impotente, que Deus coexiste com o mal. Deus está deixando o mundo seguir o seu curso, para quando Ele vir com justiça, ninguém pode estar inocente na situação, porque tudo que o homem fizer, ele será condenado por ela. Salvos em Cristo, o apóstolo Paulo fala que eu e você estaremos diante do tribunal de Cristo, e as minhas e as tuas obras, quer sejam boas, quer sejam maus, serão provadas como que pelo fogo. Então, eu e você estaremos diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para condenação, o tribunal de Cristo era para os salvos. Mas lá, as minhas e as tuas obras serão provadas, quer sejam boas, quer sejam maus. Por isso, todos nós estamos debaixo da mão de Deus. Tudo que acontece, acontece por causa das nossas ações. E no porvir, tanto no tribunal de Cristo, que será para galardão, tanto no tribunal do trono branco, que será para condenação eterna, todos estarão ali e nenhum será deixado para trás. Nada que eu e você façamos, quer seja para a salvação eterna, quer seja para a condenação eterna, passará em branco diante aquele que está aguardando a sua taça encher para derramar a sua ira sobre a terra e os habitantes dela. O pecado é uma transgressão dos valores morais inerentes recebidos de Deus. Tópico 3.2. Outro elemento emblemático é que Deus, por ter natureza absolutamente santa, não pode ser a origem do mal, pois seria uma contradição. Deus, por ser absolutamente verdadeiro, não pode se contradizer. Contradizer-se equivale a mentir e Deus não mente. Como então ajustar o conceito do pecado à santidade inexpugável do Deus que Paulo ofertava aos gentios? A resposta é assertiva, está no próprio texto aos Romanos. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que deveria vir. Portanto, segundo Paulo, a morte é a prova irrefutável da existência da realidade do pecado. Então aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o que mostra que todos nós somos pecadores é a morte. Por causa do pecado, o pecado gerou morte. O homem era para viver eternamente no Éden, mas porque pecou, ele então agora provará da morte. Então todos aqui, todos os seres humanos, ou passarão pela morte, ou então serão arrebatados. Mas todos nós somos propícios a morrer. E esta é a marca do pecado na humanidade. Tópico 3.3. As leis do Senhor são eternas. As leis são os preceitos de Deus. O tópico 3.2 e o tópico 3.3 são sobre as ordenanças de Deus. Tudo que Deus instituiu são leis. São leis morais, são leis cívicas, são leis
que não podem ser quebradas. Então, a transgressão contra as leis de Deus se tornam pecados e elas são eternas, irmãos. As leis de Deus são eternas. Por isso que Cristo falou: não vim abrogar a lei. Eu não vim acabar com a lei, eu vim para cumprir ela. Eu vim para que ela fosse cumprida, porque vocês não cumpririam ela. Então, mas o que Deus instituiu é eterno. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não terá outros deuses além de mim. Entenda que as leis de Deus são eternas, elas estão para sempre. Elas estão ligadas por toda a eternidade, porque Deus não entra em contradição. Então nós temos que ter em mente que o homem é imperfeito, ele vai pecar, porque ele tem a natureza de Adão. Mas nós temos que ter em mente também que Cristo pagou um grande preço, um alto preço, e eu e você nunca saberemos o preço pago pelos meus e pelos teus pecados. A lei, ela apontava para Cristo. A lei era o aio, ela serviu de aio, ela serviu de orientação para Cristo. Ela direcionava. O homem não é capaz, mas haveria um que cumpriria toda a lei. E ele é Cristo, Cordeiro Santo, Imaculado de Deus. Cristo na cruz, ele pagou o meu e o seu pecado. No mundo antigo, irmãos, existia o SPC. As pessoas que tinham os seus nomes, hoje nós conhecemos como SPC e o Serasa. Tem algumas dívidas, que não são pagas, o seu nome vai para esse órgão credor. Naquela época também tinha. Quando alguém comprava alguma coisa e não pagava, o nome dela era escrito e era colocado na frente, na porta das vendas. Então, quando alguém ia comprar fiado, eu queria comprar algo fiado. Aí eles pegavam, olhavam se o nome daquela pessoa estava naquela lista. Caso o nome dessa pessoa estivesse na lista, eles não vendiam, porque era uma pessoa que estava com falta de crédito, estava com o seu nome sujo, estava sem poder comprar nada, porque era uma pessoa mal pagadora, uma pessoa que errava bastante em cumprir as suas obrigações como pagador. Então, quando Cristo morre, Paulo vai escrever que ele cravou a cédula de dívida que tinha no meu nome e no seu nome, ele cravou-a na cruz e falou bem assim: está pago o preço pelo pecado que o Diego comete, que o João, que a Maria, que o Antônio, que qualquer um de nós cometamos. Cristo pagou o preço, cravou essa cédula de dívida na cruz. E agora, quando o diabo vem me acusar e te acusar, ele deve olhar para a cruz e ver que Cristo pagou pelos nossos pecados. A nossa conclusão vem dizer que o sangue de Cristo, irmão, ele é o único que pode cobrir os nossos pecados. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. O ouro, a prata, sangue de animais, nada pode pagar o preço dos nossos pecados. O preço foi pago uma vez só, na cruz do Calvário, com o sangue precioso do Filho de Deus. Então, nós temos que ter em mente, nós somos pecadores, mas Cristo morreu por mim e por você, e graças a Ele, nós temos acesso ao trono da graça. Amém? Então hoje nós estudamos um pouco sobre o pecado, a martiologia, a doutrina do pecado, segundo o apóstolo Paulo. Há muito conteúdo sobre isso, mas nós temos aqui apenas uma pincelada sobre o assunto. Os irmãos venham participar conosco da Escola Bíblica Dominical.
Inicia-se domingo às 9 horas da manhã. Estude a sua lição em casa, tire suas dúvidas com o professor e seja alimentado pela palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.